E aí, pessoal? Agora nós vamos iniciar os estudos de análise combinatória. Vai ser uma série de vídeos onde nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Nesse primeiro, nós vamos falar sobre o princípio fundamental da contagem e sobre fatorial. Mas você deve estar se perguntando, o que é análise combinatória? Análise combinatória é um campo de estudo da matemática associado com a regra de contagem. No início do século XVIII, o estudo sobre jogos envolvendo dados e cartas fez com que as teorias de contagem tivessem grande desenvolvimento. O trabalho da análise combinatória possibilita a realização de contagens cada vez mais precisas. Mas para que serve, essa análise combinatória? A análise combinatória está associada com o processo de contagem, ou seja, o estudo dessa área da matemática nos possibilita desenvolver ferramentas que nos auxiliam na realização de contagens de maneira mais eficiente. A análise combinatória é um conjunto de procedimentos que possibilita a construção de grupos diferentes, formados por um número finito de elementos de um conjunto sobre certas circunstâncias. Nesses grupos, é possível realizar a análise das possibilidades e combinações. Como, por exemplo, se eu queira saber quantos números de 4 algarismos são formados com os algarismos 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Nessa situação, pode-se utilizar as propriedades da análise combinatória. Ou, um outro caso, uma mulher possui 5 vestidos, 4 shorts, 3 casacos e 5 pares de sapatos. De quantos modos diferentes ela poderá se vestir? São exemplos de situações onde nós podemos usar a análise combinatória para resolver isso. Esses e outros processos, problemas, podem ser resolvidos por meio da análise combinatória, que se resume em 6 procedimentos principais, que é o princípio fundamental da contagem, fatorial, o arranjo simples, a permutação com elementos repetidos, a permutação simples, o arranjo simples, a combinação. Então vejam o seguinte, nesse vídeo nós vamos falar sobre o princípio fundamental da contagem e o fatorial, para que ele não fique tão extenso. E aí a gente vai ter outros vídeos falando da permutação com elementos repetidos, a permutação simples, o arranjo simples e a combinação, tá? Cada um no seu momento. Para iniciar, nós vamos falar sobre o princípio fundamental da contagem, pela sigla PFC. Esse princípio, que também é chamado de princípio multiplicativo, ele tem o seguinte postulado. Lembrando que postulado é como se fosse uma regrinha. Quando um evento é composto por N etapas sucessivas e independentes, de tal modo que as possibilidades da primeira etapa é x e as possibilidades da segunda etapa é y, resulta no número total de possibilidades do evento ocorrer, dado pelo produto x vezes y. Você deve estar se perguntando, o que eu vou fazer com isso? Esse cara deve estar falando loucura. Mas, na verdade, em resumo, o princípio fundamental da contagem multiplica-se o número de opções entre as escolhas que serão apresentadas. É super simples, tá? Vamos ver alguns exemplos sobre isso. Vejam nesse exemplo, ó. Uma lanchonete vende uma promoção de lanche a um preço único. No lanche estão incluídos um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. São oferecidos 3 opções de sanduíches: hambúrguer especial, sanduíche vegetariano e cachorro quente completo. Como opção de bebida, pode-se escolher 2 tipos: suco de maçã ou guaraná. Para a sobremesa, existem 4 opções: cupcake de cereja, cupcake de chocolate, o cupcake de morango e o cupcake de baunilha. Considerando todas as opções oferecidas, de quantas maneiras um cliente pode escolher o seu lanche? Vamos pensar nessa situação. Pensando no que ele falou que temos 3 tipos de sanduíche
eu posso escolher um sanduíche desse e, a partir disso, escolher o suco, a bebida. E aí eu tenho ou o suco ou o guaraná. Se eu escolher o hambúrguer, a mesma coisa se eu escolher o lanche, a mesma coisa se eu escolher o hot dog. E aí depois eu tenho 4 opções de cupcakes. Então eu posso escolher, se eu escolher o suco, 4, ou o guaraná, e assim por diante. Pensando nisso, eu tenho como possibilidades aqui nessa situação 24 combinações possíveis. Mas imaginem vocês se toda situação que eu tiver esse tipo de elementos, eu tiver que fazer uma árvore de possibilidades, que é isso que a gente acabou de fazer. Em alguns casos, fazer essa árvore de possibilidades é uma coisa simples, porque é pequena. Mas em algumas situações, essa árvore de possibilidades vai ficar enorme. E aí não é viável que façamos isso. Então, para isso, o princípio fundamental da contagem, ele vem nos auxiliar nessa conta. Então vejam, a quantidade de lanches, o esquema, o mesmo que a gente tinha montado anteriormente. Só que vejam, eu tenho lá 3 lanches, 2 bebidas e 4 doces, 4 cupcakes ali de sobremesa. O que nós vamos fazer para resolver isso? É só multiplicar as 3 informações. Então, 3 vezes 2 vezes 4, que vai me resultar nas 24 combinações. Então, o princípio fundamental da contagem ele vem para agilizar esses tipos de cálculo, para que a gente consiga fazer cálculos enormes em tempo mínimo, tá bom? Outro elemento importante dentro do princípio fundamental da contagem é o fatorial. E aí, pensando nesse princípio fundamental da contagem, ele pode ser usado em grande parte dos problemas relacionados à contagem. Entretanto, em algumas situações, o seu uso torna a resolução muito trabalhosa, que foi aquilo que eu falei lá, se eu fosse fazer todo aquele desenho. Dessa maneira, usamos algumas técnicas para resolver problemas com determinadas características. Basicamente, há 3 tipos de agrupamentos: arranjo, combinação e permutação, que a gente vai ver mais para frente, em outro vídeo. Só que antes da gente conhecer esses 3 tipos de agrupamento, conhecer melhor esses cálculos, nós precisamos definir uma ferramenta muito utilizada em problemas de contagem, que é esse fatorial. O fatorial de um número natural, ele é definido como um produto desse número por todos os seus antecessores. E aí nós usamos, para representar esse fatorial, o símbolo de exclamação. E aí, por definição, quando nós vamos resolver os fatoriais, nós temos que o zero fatorial ele é igual a 1. Então, sempre que eu tiver um ponto de exclamação na frente do meu número, quer dizer que esse número é um número fatorial. E aí, para resolvê-lo, nós vamos fazer a partir de multiplicações por todos os seus antecessores. Vamos ver alguns casos. Então, vejam, ó, nesse primeiro exemplo, eu tenho lá 0 fatorial. Isso, por definição, não muda, vale 1. 1 fatorial também vale 1. Agora, 3 fatorial. Eu vou multiplicar o 3 por todos os seus antecessores até chegar no 1. Então, 3 vezes 2 vezes 1, que vai me resultar em 6. 7 fatorial, mesmo caso. 7 vezes 6 vezes 5, 4, 3, 2 e 1. Isso me resulta em 5.040. 10 fatorial, mesmo caso. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Que vai dar 3.628.800. Note, né, nesses casos aí, que o valor do fatorial ele cresce muito rápido. E conforme cresce o número. Então, se eu estou fazendo o fatorial de 100, por exemplo, ele vai dar enorme, porque eu vou multiplicar o 100 por todos os seus antecessores. Então, frequentemente, a gente usa algumas simplificações para fazer esses cálculos. Vamos ver alguns exemplos.
Então, ó, eu quero simplificar as expressões. Então, a primeira é 3 fatorial dividido por 2 fatorial. Eu não posso simplesmente pegar o 3 e dividir pelo 2. Não posso, tá? Por quê? Se eu pegar o número 3, e dividir pelo 2, isso dá 1,5. Agora, se eu pegar o 3 fatorial, que é 6, e dividir por 2 fatorial, que é 2, 6 dividido por 2, eu encontro 3. Então, aquelas operações que eu trabalho na matemática básica, para cá não vai valer porque eu preciso resolver os fatoriais para isso, tá? Então, ó, vamos ver o primeiro nesse caso. 3 fatorial dividido por 2 fatorial. Eu não preciso ficar resolvendo todo o fatorial até chegar no 6, até chegar no 2. O que a gente pode fazer? Eu vou resolver o 3 fatorial, que é o meu fatorial maior, até eu chegar no menor. Então, ó, 3 fatorial seria 3 vezes 2 fatorial. Eu paro aqui. Por quê? Quando chegou aqui, o de cima está igual no de baixo, então eu posso cancelar os dois. E aí, o que sobra para mim? O número 3. Ah, mas eu não quero fazer assim, eu quero resolver inteiro. Sem problema nenhum. 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. 2 fatorial. 2 vezes 1, que dá 2. 6 dividido por 2 dá o número 3. Tá bom? A gente está usando essa técnica para simplificar a situação. Por quê? Quando eu chego numa situação como essa, 12 fatorial dividido por 10 fatorial. Imagina vocês resolverem todo o 2 fatorial, o 12 fatorial, resolver todo o 10 fatorial e depois eu tenho ainda que fazer essa divisão. Fica complicado, fica muito extensa. Então, ó, a gente vai resolver o 12, que é o maior, até eu chegar no 10, que é o menor, e aí eu posso cancelar os dois. O que sobra? 12 vezes 11, que é 132. Outro caso, ó, 8 fatorial e 10 fatorial. Quem é maior? O maior é o 10 fatorial. Então, eu vou resolver o 10 fatorial até chegar no 8. Então, ficaria assim, ó, 10 vezes 9 vezes 8. Posso cancelar os dois, só que observem, quando eu cancelo os dois, em cima eu tenho que deixar o número 1. Então, vai ficar 1 sobre 90, que é 10 vezes 9. Tá bom? Ah, mas no B não tinha esse 1, você só cancelou. Tinha sim, ele fica aqui embaixo. Só que como ele fica embaixo, ele não está interferindo em nada na minha conta. Tá bom? Agora, vamos ver o D, ó. 4 fatorial mais 5 fatorial dividido por 4 fatorial. Tenho certeza que você pensou, 4 mais 5 vai dar 9 fatorial. Não, a gente não vai fazer esse tipo de operação, tá bom? Como o 4 ele está em comum entre os dois, a gente vai separar. Então, ó, 4 fatorial dividido por 4 fatorial. E 5 fatorial dividido por 4 fatorial. Agora a gente resolve da mesma forma que resolveu as outras. Então, ó, 4 fatorial dividido por 4 fatorial, um número qualquer dividido por ele mesmo dá 1. O 5 fatorial eu vou resolver até chegar no 4. Então, 5 vezes 4 fatorial. Por quê? Porque aqui eu posso cancelar os dois. E aí, o que me resta? 1 mais 5, que é igual a 6. Se você resolvesse esse fatorial, ficaria 24 do 4 fatorial mais 5 fatorial, ele é 120. E aí depois o resultado dividido por 24 também, que é o 4 fatorial, tá bom? E aí era só resolver essa conta, que no final ia te dar o número 6 também, tá? Agora, nesse caso, eu só tenho letra, né? Então, n mais 1 e n menos 1. Quem é maior nessa situação? O n mais 1, porque eu estou somando 1. Ele é maior do que se eu subtrair 1. Então, eu vou resolver o n mais 1
até chegar no n menos 1. Então, ó, n mais 1, o seu antecessor n, porque eu tirei 1, e aí depois o antecessor n menos 1. Posso cancelar esse com esse. Então ficou n mais 1 vezes n. Chegou aqui, eu vou fazer uma distributiva, ó. E aí vai ficar n ao quadrado mais n. No exemplo 2, temos aqui, ó, resolver a equação x mais 2 fatorial dividido por x fatorial igual a 6, com x maior que 6, maior ou igual a 6. Isso significa que eu só posso aceitar valores onde o x é maior ou igual a zero. Por quê? Se ele for menor que zero, vai ser fatorial negativo. E a gente não trabalha com fatorial negativo, só com fatorial positivo, tá bom? Então, ó, eu vou trabalhar com o x mais 2, que é o maior, até eu chegar em x. Então, ficaria assim, ó, x mais 2 vezes x mais 1 vezes x. Quando chega aqui, eu posso cancelar o x fatorial com o x fatorial. Lembrando que eu só posso fazer esses cancelamentos porque a gente está falando em multiplicação, tá bom? Se fosse uma soma ou uma subtração que tivesse ali em cima, não poderia fazer os cancelamentos. Então, sobrou x mais 2 vezes x mais 1 igual a 6. Nessa situação, a gente vai fazer uma distributiva. Então, o x multiplica todo mundo do outro lado e o 2 multiplica todo mundo também lá do outro lado. Tá bom? Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado, que é o x vezes o x vezes 1, x, 2 vezes x, 2x, e 2 vezes 1, 2, igual a 6. Aí, reduzindo isso, ficaria x ao quadrado mais 3x mais 2 menos 6, igual a 0. X ao quadrado mais 3x menos 4 igual a 0. É uma equação de segundo grau. Para resolver a equação de segundo grau, a gente vai usar Bhaskara. Então, nós temos lá a nossa equaçãozinha, x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a 0. Eu vou determinar os coeficientes. A vale 1, B vale 3 e C vale menos 4. E aí eu vou calcular o delta, que é B ao quadrado menos 4AC. O B vale 3, então 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 4. Que vai ficar 9 mais 16. Então, o meu delta vale 25. Finalizada a parte do delta, aí a gente vai para a fórmula de resolução, que é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Então, vai ficar menos 3 mais ou menos raiz de 25 dividido por 2 vezes 1. Menos com mais 3 dá menos 3. Mais ou menos raiz de 25 dá 5. Então, o x', menos 3 mais 5, dá 2. Dividido por 2, 1. X duas linhas, menos 3 com menos 5, dá menos 8. Dividido por 2, dá menos 4. Lembrem que lá no início, o problema falou que o meu valor do x ele tinha que ser maior ou igual a 0. Se ele tem que ser maior ou igual a 0, então o único valor que eu vou poder aceitar como resposta é o x igual a 1. Então, meu conjunto verdade é igual ao número 1. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês até aqui. Esse, como eu falei, é o primeiro vídeo. Depois a gente vai ter outros ainda com temas de análise combinatória. Antes de ir embora, não esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Até mais, pessoal!